Você ouve agora na Baruch FM, Conversar é Preciso. O universo da resolução de conflitos pela mediação privada. Apresentação Lígia Fortes. Olá, pessoal! Muito boa tarde, nessa terça-feira, dia 12 de fevereiro deste ano tão difícil para o Brasil, que começou com tantas dificuldades, catástrofes e notícias tristes. Mas nós estamos aqui, o show tem que continuar, não é, Bruno? Sim. Eu já vou aproveitar para apresentar o Bruno Marim, meu assistente de mediação, um jovem muito promissor, como muito a Gisele Fernandes, que esteve conosco a semana passada, também assistente de mediação, ambos muito promissores. Nós vamos aqui hoje, né, Bruno, continuar a fazer a nossa dobradinha, continuando o tema anterior, aqui pela rádio baruchfm.com. O nosso Conversar é Preciso, né? O programa que traz para vocês a mediação privada. Como resolver os conflitos fora do Poder Judiciário. A semana passada, nós demos início, Bruno, à discussão sobre o conflito. Nós não queremos trazer aqui uma discussão etérea, um negócio, árido para vocês. Não, de jeito nenhum. É que quando se fala em mediação, nós estamos falando em conflito. Sim, em conflito. A resolução dos conflitos. E passa a resolução dos conflitos, passando pela mediação, evitando que se chegue, principalmente, o principal objetivo, que se chegue ao Poder Judiciário, não é mesmo? O que a gente busca? Resolução dos conflitos. Não é necessariamente a meta ou que se chegue à resolução, mas as pessoas, as partes, elas saem modificadas, elas saem com possibilidade de entender melhor o que estão vivendo e buscar a solução. Pode ser que não saia naquela primeira sessão ou naquela mediação, mas as pessoas sempre saem mudadas de uma sessão de mediação, porque estão pensando mais sobre si e sobre o outro, e, por consequência, em relação ao problema e ao conflito que estão vivendo. Então, assim, hoje nós vamos continuar a falar do conflito, evidentemente, dentro do âmbito da mediação, sempre trazendo um junto ao outro. Nós temos aqui, eu vou dizer para vocês que aqui em São Paulo, Bruno, no Palas Atena, vai acontecer um encontro em diálogo possível, com Martin Buber, o David Bohm e Marshall Rosenberg. Desses três, o mais conhecido é o Marshall Rosenberg. A gente fala mais o Rosenberg, que ele escreveu aquele livro maravilhoso, que ele é fininho assim, que eu já recomendei para vocês, para a Gisele. Uma leitura bem rápida, excelente. Você leu, Bruno? Estou no processo, Você está no processo. Lendo. Não, é um livro rápido, mas é um livro intenso e profundo. Sim. Então, ele é pequenininho, mas tem que meditar, né? À medida que você vai lendo, você vai ruminando o livro. É um livro vai mastigando. Se degustar. Ele é denso, né? Sim. Ele é bastante denso. Então, assim, vai haver um encontro nos dias 12, 13 e 14, no Palas Atena. Quem estiver interesse, sobre diálogo possível, né? Esse nome é emblemático, né? Porque realmente não é que a gente não pode falar que todo diálogo é possível, é muito difícil. Então, é o diálogo que é possível. Então, nós vamos debater sobre o diálogo possível. E o Rosenberg escreveu esse livro, que eu acabei não dizendo o nome, é A Comunicação Não Violenta. É um livro excepcional, maravilhoso. E quem lida com a comunicação tem que ler, né, Bruno? Sim, essencial, uma leitura essencial para todo comunicador. Principalmente, isso é muito importante. Né? E para os mediadores, para os coaching, para quem faz o coaching, né? Para quem o coaching, a formação, né? Quem é coaching, todos eles. Aliás, o Bruno,
Desculpe, Bruno, que é para te apresentar melhor. O Bruno, ele é estudante de psicologia, já está no último semestre. Felizmente. E é coaching, tá? Ele é coaching e então ele pode muito contribuir para o nosso programa aqui, vai estar presente. Tanto ele como a Gisele. A Gisele também. A Gisele é advogada e mediadora, né? Mediadora em formação. Então, ambos vão estar aqui comigo nos programas futuros. Daqui para frente, vamos estar os três aqui, o trio aqui, tá bom? Então, é assim. E nesse encontro, esse tipo de diálogo possível nos remete a uma poesia, vamos dizer assim, do Alejandro Jodorowsky. O Alejandro Jodorowsky, com esse nome, ele tem um mais complicado ainda, que eu não preciso dizer, porque ele é conhecido dessa forma. Ele é chileno, ele é cineasta, ele é ator, ele é escritor e poeta também. É um currículo bem rico. É um currículo bem rico, e ele fez essa poesia aqui, que é uma poesia que todo mundo, muita gente conhece, eu acho. Eu não estou inventando a roda e não é uma novidade. Mas, para começarmos a falar do conflito e dos processos dialógicos, né, do diálogo, de buscar o consenso, né, Bruno? De fazer a mediação, tentando evitar que o conflito, falávamos nisso, né? Agora, sim, antes de vir para cá, de evitar, o Bruno falou, puxa, mas é muito importante evitar que o conflito fique muito grande. Ele se prolongue muito. Um conflito que se prolonga, a tendência é ele se tornar cada vez mais tóxico para ambas as partes. Mais difícil de resolver, né, Bruno? Sim. A gente diz a espiral do conflito, né? Exatamente. Vocês imaginam, o conflito vai subindo, e chega num nível que fica impossível. A proporção que ele toma, comparado com o início dele, é muito perigoso. Então, o Alejandro, ele escreveu o seguinte, é muito interessante para a gente começar o programa. Entre o que eu penso, o que quero dizer, o que digo, e o que você ouve, o que você quer ouvir, e o que você acha que entendeu, há simplesmente um abismo. O simplesmente é meu, tá? Há um abismo. Então, por que os diálogos, o entendimento entre as pessoas é tão difícil, né, Bruno? Sim. Porque, primeiro, é preciso realmente, dentro dessa poesia do Alejandro, tem tudo que a gente precisa lidar na mediação e no coaching também. Sim, em todas as relações pessoais. Em todas as relações pessoais. E na aplicação das técnicas também, né, Bruno? Sim. Nas técnicas de todos. Porque o coaching e a mediação tem muita coisa a ver. Tem, por exemplo, o rapport, o você acolher, a escuta construtiva e a escuta ativa, né? Sim. Então, quando ele coloca aqui o que você ouve, o que você quer ouvir, é muito importante. Essa poesia do Alejandro, eu acho que pode ser, inclusive, um mantra. Porque, assim, o que eu digo, e aí depois o que você ouve, e depois o que o outro quer ouvir, aí é o centro do conflito, né? Sim. Porque se você não escuta o outro, não vê, não enxerga, não olha para o outro, fica muito difícil você se entender com qualquer pessoa, em qualquer tipo de relacionamento. Né? Num diálogo, até para a gente falar que tem 3 partes, que é a visão de uma pessoa, a visão da outra pessoa e a realidade mesmo que está ali no meio. Exatamente. E nisso, as pessoas, dependendo de quanto envolvidas elas estão nesse conflito, elas podem acabar perdendo essa visão. Perfeito, Bruno. E nesses trabalhos, tanto no coaching, na mediação, a gente tenta ajudar essas pessoas a voltar com foco ali na realidade. Porque o que o Alejandro coloca nessa poesia é bem isso. Sim. Você perde o pé, você perde o senso da realidade. Sim. E esses processos, eles trazem o que o mediador tem habilitação, capacitação para fazer, para trazer as pessoas para a realidade. Como que ele faz isso? Com perguntas, colocando um no lugar do outro, porque nós temos um conflito, nós temos um problema, né, Bruno? Eu tenho um problema com você, sabe?
E aí eu falo para você. Só que você não consegue entender aquilo. Você acha que o que eu estou sentindo... Eu vou entender a minha maneira. A sua maneira. A minha maneira. Muitas vezes as pessoas acham que o que o outro está sentindo não vale nada. Exatamente. Não tem valor nenhum. A dor é do outro. E o que eu penso está super correto. Então, se você se coloca no lugar do outro, fica mais fácil, né? E às vezes fica a própria pessoa que está comunicando o que ela quer, ela não está sabendo expressar direito o que ela quer. Ela tem um objetivo que ela quer atingir, só que ela não está sabendo comunicar para outra pessoa de uma maneira clara que ela quer atingir esse objetivo. Exatamente. E aí é o papel do mediador, que ele vai lidar, a gente está falando aqui, né, Bruno, várias vezes em comunicação. Sim. Todo problema é de comunicação, né? Aí ele vai lidar com o quê? Com essa comunicação, essa dificuldade, a capacitação do mediador é para lidar com a dificuldade de comunicação entre as partes. Porque se as partes estivessem se comunicando bem, elas se entenderiam. É aquela grande questão. Comunicação é o problema e a solução ao mesmo tempo. E a solução ao mesmo tempo, sem dúvida alguma. Nós vamos tratar... A semana passada, não sei se você se lembra, mas nós trouxemos aqui a questão de como acontece o conflito e o que é o conflito, né? Sim. Você se lembra, Bruno? Como que a gente pode colocar... como que se define um conflito? Você se lembra disso? O conflito é quando, assim, as duas partes, elas não, de uma maneira geral, elas não se entendem. Existe uma contradição nas ideias entre ambas as partes. Seria mais ou menos assim, o conflito se origina assim. São ideias que não se batem ainda por completo. Daí temos duas partes que ainda não se entenderam. Aí nisso surge um conflito. Já a princípio ele é um conflito de ideias. Exatamente, é nesse caminho, assim, o conflito, às vezes, as pessoas estão dizendo a mesma coisa. Sim. Né? E querem que os seus objetivos e metas sejam alcançados ao mesmo tempo. Podem ser ideias diferentes ou ideias iguais. E, às vezes, isso não é possível. Sim. Então, o conflito se instala nessa medida, nesse descompasso, né? Eu quero uma coisa, você quer a mesma coisa. Ou eu quero uma coisa e você quer outra coisa. Mas nós temos uma meta final, um objetivo que é o mesmo. Então, nessa medida, e nós queremos o quê? Que isso aconteça ao mesmo tempo. E, às vezes, isso não é possível. Daí acaba um interferindo no outro. Um interferindo no outro, né? O mediador, nessa questão do conflito, e nós abordamos isso também a semana passada, só para reafirmar isso que é tão importante, ele é um facilitador. Sim. Né? Ele é um facilitador. O mediador, a gente sabe, né, Bruno, ele não resolve nada sozinho, ele não pode direcionar a solução, ele é um facilitador com aplicação de ferramentas que ele tem, né, como técnicas para separar a pessoa do problema, que não precisam se preocupar, depois a gente explica. Técnicas para a boa comunicação, técnicas para ver os pontos comuns, né, os pontos positivos e comuns daquele conflito. Olha só o que a gente está falando. O conflito, ele sempre tem os pontos positivos, não é só os negativos. E muitas vezes os envolvidos não percebem que eles têm os pontos em comum. Sim, eles acabam perdendo a visão disso. Eles só prestam atenção nas diferenças. Nas diferenças. E em combater-se, né? Isso, exatamente. Um combater o outro. Um se sobrepor ao outro. E na mediação, o objetivo é sempre sair com um resultado positivo. É sempre sair com um resultado positivo. Não existe um vencedor e um perdedor dentro da mediação. Dentro do processo de mediação, o objetivo é que ambas as partes cheguem num consenso que seja interessante para os dois. Exatamente. E a função também aí do mediador, qual que é? Buscar um equilíbrio não é, aqui na mediação, as pessoas não são mais ricas nem mais pobres. Sim. As pessoas não são mais poderosas ou menos poderosas. É preciso, parece que é impossível, mas essa é a busca, né? De equilibrar as partes. Ali, à mesa de negociação, as pessoas precisam ter voz, a mesma voz, precisam conseguir fazer a sua colocação, qual é o motivo
pelo qual ela está se sentindo prejudicada por aquela situação. As duas partes precisam fazer isso. Você quer complementar alguma coisa, Bruno? Não, referente a isso, quem vai ajudar nisso vai ser realmente o mediador. E é por isso que precisa ser um mediador precisa ter uma formação, ter capacidade, tudo isso influencia. E como a gente falou bastante de comunicação aqui, o papel do mediador nisso vai ser o quê? Vai ser um canal de comunicação. Canal de comunicação, exatamente. E como eu estava dizendo para vocês, essas técnicas, eu vou repetir, são várias, muitas técnicas, né, que a gente tem que ter para aplicar a mediação. E elas vão sendo trazidas a vocês, não tecnicamente, mas é para vocês entenderem melhor como é que se aplica a mediação e o que vai acontecer se você escolher a mediação como um meio para a solução de conflitos, de um conflito que você esteja vivendo. Porque todos nós já estivemos envolvidos, vamos estar envolvidos, né? Em conflitos de tamanhos variados, de intensidades variadas, todo tipo de conflito, aquela de qualquer questão. área. Todo mundo vai se envolver em algum conflito na vida, tanto um conflito externo, como a parte externa, quanto um conflito interno. Se algum de vocês nunca se envolver num conflito nem consigo mesmo, meus parabéns, pode até jogar na Mega Sena, que você é uma pessoa com muita sorte. Ou inconsciente, né? Então. Ou sem consciência. Então, nós aqui, eu e Bruno, construímos aqui um exemplo para facilitar bastante essa questão desse ponto, essa intersecção, onde os interesses, e aqui é que nós vamos trazer os interesses, eles se convergem, ou seja, os interesses são os mesmos, só que as pessoas não conseguem entender isso e acabam entrando no conflito, não é, Bruno? Sim, como a gente estava falando antes, as pessoas quando estão em conflito, que envolve uma emoção, sempre envolve, principalmente nesses exemplos que a gente vai trazer aqui, elas acabam perdendo de vista o que elas tinham em comum e passam a enxergar só as diferenças. Ou seja, tudo passa a ter uma conotação negativa. E é nisso que a gente vai mostrar esse conflito com o auxílio da mediação e como isso pode terminar de uma maneira positiva. Certo. Então, nós vamos aqui. Qual que é a história? É uma história que acontece todos os dias, em qualquer lugar do mundo, né? A Lúcia e a Maria, elas são sócias numa empresa de confecção, Afrânio, as duas. Uma trata de toda a parte ligada à administração da empresa, ao chão da fábrica, tem também a parte financeira, que ela não trata do financeiro, mas ela que coordena, ela que é a chefe do financeiro. Essa é a Lúcia. A Maria, ela trata da parte do designer, não, né, mas o desenho das roupas, os tecidos, vamos escolher os tecidos. Ela trata dessa parte aí, da confecção, da qualidade da confecção. Aquela parte mais prática da empresa. É uma parte mais prática da empresa. Da confecção, assim, assim, olhar as costureiras, sim, né? Sim. Então, coordenar toda essa parte toda mais operacional. Parte. E o que é que está acontecendo? O que acontece? A Lúcia, para dar conta do expediente dela, ela precisa trabalhar 10 horas por dia. A Maria, a empresa começou agora. A empresa tem o quê? 1 ano. A empresa é uma jovem empresa. Está engatinhando. Então, ela está engatinhando, ela está começando a buscar o mercado, a ser vista pelo mercado, sim, enfim. Começando a se posicionar. Então, é muito intenso isso. É uma dedicação muito grande, principalmente nesse início. Então, o que acontece? A Maria, ela toma conta daquela parte, só que ela não trabalha mais de 4, 5 horas por dia, tá? Aí a pergunta é a seguinte: poxa, mas o que tem? Se ela faz 4 horas por dia, 5 horas e resolve tudo, tá tudo bem, né? Não é bem assim, né? Nesse caso aqui, a Maria tem deixado coisas a fazer e que acabam o quê? Sobrecarregando a Lúcia. A Lúcia fica muito sobrecarregada. É um negócio muito sério. Já tentou conversar e tal. E o que acontece? As duas, por exemplo, a Maria, ela se nega, por exemplo, se tiver que fazer uma reunião no sábado, já é uma catástrofe.
Sim. Ela não quer se reunir após o expediente com a Lúcia para discutir e para fazer aquele, vamos dizer... Um planejamento, isso, né? Um para planejamento uma avaliação também, né, Bruno? Sim. De como é que foi o mês, de como é que foi o trimestre, de como é... Então, isso não acontece. Isso não acontece com as duas. Acontece assim também, que as funções das duas são complementares. Isso é até intuitivo. Uma coisa completa a outra, né? É uma Se coisa não produzir, precisa da outra. Precisa da outra. Precisa da outra. E se tudo isso aqui, que são as roupas, a produção da roupa, não acontecer, Bruno, o que vai acontecer aqui? Não, porque tem que escoar, tem que faturar. O que vai acontecer aqui? Na área da Lúcia, nas áreas que a Lúcia coordena. Ela já coordena o financeiro. Se não tem venda, se não tem distribuição dos produtos, tudo isso, a empresa não vai para frente. Não vai para frente. Não vai para frente. Exato, não cumpre prazos também. Isso, exatamente. Não cumpre prazo. Tem que ter o produto no mercado. As funções das duas, então, são complementares. Sim. Não dá para ficar encastelada lá no setor dela e o resto, né? Fingir que nada mais acontece. Então, mas aqui o que está pegando mesmo, pelo que a gente conversou Sim. com as duas, o que acontece? As duas têm uma coisa que gera muito conflito, né? Visão de vidas diferentes, entendeu? Visão de vidas. Por exemplo, a Maria, ela gosta muito de chegar sexta-feira, entendeu? E viajar. Ela não gosta, ela não tem essa coisa de sair da zona de conforto, né? Abrir mão de algumas coisas para conseguir chegar na meta. Qual que é a meta das duas? É ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, colocar como toda empresa. Como toda empresa. Ter lucro. Só que aquela questão, toda empresa precisa ter um pensamento a um médio prazo. A médio prazo. Tem que exigir um certo planejamento. Certo. Aí o que acontece? Qual que é o estado de ânimo, de espírito emocional da Lúcia, né? A Lúcia, ela começa a se sentir, começa a ficar ressentida com isso. Sim. Porque por mais que ela busque de uma forma super tranquila e demonstrando compreender a maneira de ser da outra e compreende mesmo, a Lúcia está começando a se ressentir disso, está ficando ressentida, né? E também está causando nela uma impaciência enorme, né? Um estresse enorme, porque como ela não consegue a produção que precisa para escoar e para tocar a empresa, a situação está ficando insustentável, né? Sim, é uma questão prática, né? Como a gente falou anteriormente, já que uma não quer se dedicar a ficar mais tempo dentro da empresa, acaba sobrando mais trabalho para a Lúcia. Exatamente, acaba sobrando mais trabalho. Agora, como que a Maria está se sentindo? A Maria está se sentindo pressionada, porque a Lúcia está começando a ter cobrança por parte dela, só que daquela questão que a gente falou antes, ela não quer mudar o estilo de vida dela. Isso. Só que isso a Lúcia está falando, não, a gente precisa, tem que ter mudanças. Nesse momento, sim, né? A hora é agora, momento, a hora é agora. Se quer que a empresa vá para frente, a gente precisa se dedicar mais agora. Só que a Maria ela já não enxerga dessa maneira. E as duas, elas comungam de pelo menos um sentimento igual, que é a impaciência, né? Sim. Por razões diferentes. Então, pessoal, como buscar aqui um consenso, resolver isso de uma maneira, vamos dizer, positiva, né, Bruno? Sim, que é o objetivo da mediação. Aqui, o tema do programa hoje, na verdade, é assim: todo conflito é ruim, todo conflito é bom. Então, agora nós vamos trazer, para esse caso prático, duas saídas que podem levar para um ou para outro lado, né? Sim. Quando nós temos, eu vou fazer um desenho aqui, vou mostrar bem aqui na câmera para vocês verem. Quando nós temos um conflito, né? Eu vou colocar um conflito um quadrado e o outro é redondo. Será que vocês conseguem enxergar? Conseguiram visualizar? Conseguiram visualizar, certo? São dois conflitos aqui. Então, a Lúcia e a Maria. O que nós temos que buscar? Vocês viram que eu fiz
o círculo dentro do quadrado. Essa zona aqui, eu vou fazer bem grotesco aqui, essa região aqui que eu estou, por favor, Bruno, você põe ele aqui em mim. Essa região aqui, ó, que vocês estão vendo, esse meio aqui que a gente coloriu. O que é isso, pessoal? É o lugar onde as duas têm o mesmo pensamento, onde as duas querem a mesma coisa. E qual que é esse lugar, Bruno? Que lugar que é esse? Isso aqui é o ganhar dinheiro da empresa. É a empresa ir para frente. Cada uma a sua maneira, como a gente estava falando antes, elas querem que a empresa vá para frente. Só cada uma vê isso de ao jeito dela. Enquanto uma vê que tem que se dedicar mais, tem que ficar 10 horas até terminar o trabalho, a outra vê que no dia seguinte dá para fazer. Vou vendo um dia de cada vez, vou fazer meu trabalho a cada dia, e se o que eu não fizer hoje, eu faço amanhã. Daí entra o conflito. Então, vocês veem, em todo conflito, pessoal, sem exceção, você tem essa zona de convergência aqui, onde as duas partes querem a mesma coisa. Só que, por que isso não acontece? Porque a realização não acontece de ambas as partes. Porque cada uma vê a meta a alcançar de forma diferente. Sim. Vê que, para a Lúcia, ela percebe, como empresária, que se ela não colocar na rua a produção durante determinado tempo, a empresa não vai crescer, a empresa não vai render lucro, que é o que todo empresário quer, né? Então, como resolver isso? Como entender isso sem deixar de ser a Lúcia e sem deixar de ser a Maria, né? Tem que entender como é que nós vamos atingir essa meta. Não porque a Lúcia está dizendo que tem que trabalhar 10 horas por dia. Tampouco tem que trabalhar só 5 horas por dia e atingir. Então, o que tem que fazer? Tem que entender como que nós vamos fazer isso de uma maneira em que a Lúcia não precise trabalhar tanto e nem a Maria trabalhe tão pouco. Tem que encontrar um equilíbrio, mas trabalho, assim, com rendimento, com produção efetivamente, sim, né, Bruno? Procurar um resultado onde, por um lado, desafoga a Lúcia, que está trabalhando em excesso, e do lado da Maria, ela contribua mais para a empresa, já que está dentro do interesse dela também que a empresa cresça. Então, aí, cabe fazer reuniões de planejamento, dividir tarefas, sim, e essas tarefas serem cumpridas pelas duas partes, né? Conversar sobre estratégia, enfim, são vários... Gente, isso aqui é uma coisa muito comum nas empresas, Bruno. Sim, muito comum. Constantemente. Desde a empresa grande até a pequena empresa, né? Então, dentro dessa zona de convergência que vocês observaram, nós precisamos observar, nós repetimos, né, Bruno? Sem uma nem outra deixar de ser o que é, né? Nenhuma nem outra deixar de ser o que é, pelo contrário, eu acho que aqui a Lúcia também não quer trabalhar 10 horas, e ela quer mais ir viajar também, ela quer descansar da forma dela. Então, quem não quer. Então, aí é uma questão de se buscar caminhos para atingir as metas, né? Como que nós vamos atingir essas metas? Tendo por dia, pelo menos nesse início, 8 horas de trabalho por dia, com intervalo para refeição, né, pessoal? Eu estou falando de sócio, né? Sócio é diferente do empregado, sim, né? O sócio é sócio, ele está pondo dinheiro naquilo, né? Ele está pondo a vida dele naquilo, né? Ele não pode pedir as contas e procurar outro lugar para trabalhar. É, né? Aquele velho ditado, né? O dono, ele chega para abrir a empresa e eles é o primeiro a chegar e o último a sair. O último a sair. Então, assim, como atingir essas metas sem se deixar de ser o que é? Não é? Sim. Como? Estabelecendo o horário de trabalho, aquela coisa de estabelecer meta, planejamento, né, Bruno? Estou me repetindo. O que mais que eu ia falar? Não, a questão, assim, tudo que vai ser estabelecido, mais importante é ser estabelecido entre elas.
elas chegarem nesse consenso. Isso. Porque assim a visão delas vai se juntar e Isso. não vai haver mais conflito quanto a isso. Exatamente. E como que, assim, de uma forma serena e sincera, como que eu posso contribuir para que a empresa ande melhor? Como que nós podemos contribuir? Vejam só, não é só a Maria, a Lúcia também. Porque há falhas do lado da Lúcia, sem dúvida alguma. Sempre. Mas, assim, tem que ser de uma forma sincera, sentar e conversar. Como nós podemos fazer para a empresa funcionar? Bem, como nós podemos fazer? Para, vamos dizer assim, proporcionar o crescimento da empresa. Sim. Diga, Bruno, nós caso, estamos bem no finalzinho já, tá, pessoal? Vamos aproveitar esse fechamento. Esse evento que a gente construiu para todas as Lúcias e todas as Marias que estão escutando a gente. Ou Joões e Josés. Excelente maneira de mostrar o que é um bom conflito. Ele começou de uma maneira negativa, só que a resolução dele trouxe crescimento para os dois lados. Os dois lados serão melhores do que ele entrou. Uma vai contribuir mais para a empresa, isso vai ser muito bom a médio prazo, até curto. E enquanto a outra, ela não vai trabalhar tanto, mas a empresa vai crescer da mesma maneira. Porque às vezes, trabalhar muito não é a maneira mais eficiente. Isso aí. Esse é o melhor exemplo. Não significa que trabalhar 10 horas vai haver mais eficiência. Agora, e como seria o conflito ruim, o conflito destrutivo, não construtivo? Seria, já vou falar, Bruno, porque a gente está com tempo curto. Como seria se as duas não conseguissem estabelecer essas metas, negociar o horário entre elas, né? Ou não, hoje eu fico até mais tarde, mas você pode sair mais cedo. Não havendo um consenso. Não havendo um consenso nesses aspectos, né? Sem deixar de ser o que se é, mas buscando esse consenso. Pessoal, o Conversar é Preciso está se encerrando agora. Nós vamos agora... eu passei batido, o Bruno não está acostumado, eu é que não percebi. Ele vai passar agora o nosso zap e o nosso contato, né, Sim. Bruno? Por favor, Bruno, as mídias sociais e como que se acessam as mídias sociais também. Então, gente, vocês podem conversar com a gente, tanto pelo nosso WhatsApp, pelo nosso e-mail, fique à vontade para tirar dúvidas, para vir conversar com a gente. Entre em contato pelo nosso WhatsApp, que é o 99 145 5258, e também pelo nosso e-mail, contato@sucederemediacão.com.br. E a gente está em todas as mídias sociais também, YouTube, Facebook, e também pela Rádio Baruch aqui. Fique à vontade para entrar em contato, que a gente vai ter o maior prazer em atender vocês. É isso aí. Agora vamos para o nosso Conversa na Varanda. Vamos lá. Então, nós vamos falar hoje aqui no Conversa da Varanda, vamos dar continuidade, e ainda por muitos programas, nem que seja en passant, né, assim, de passagem, mas nós vamos falar sobre Brumadinho, porque falando de Brumadinho, a gente fala de um monte de inhos por aí, né? Sim. A gente fala de Marianinha, a gente fala do Fluminensinho, a gente fala de tanta coisa errada e de tanta coisa mal feita, né, que poderia ser evitado nesse país. Nós estamos só em fevereiro, só tem catástrofe, só tem problemas muito graves e que são ligados a quê? A má gestão da coisa pública, a completa irresponsabilidade e uma irresponsabilidade criminosa, não é uma irresponsabilidade, né? É falta de assunção de responsabilidades, de quem tem que fiscalizar, não adianta aplicar multa, não adianta interditar barragem, dormitório de menino, não adianta fazer nada disso se não se fiscaliza depois se aconteceu ou não. Não é que não se fiscaliza, né, pessoal? É uma coisa estranha, né? Se fecha os olhos, né, para isso, né? Se é conivente com a inércia de quem está sendo fiscalizado. Então, dentro disso, a semana passada, nós falamos sobre Brumadinho, dissemos da postura do Estado brasileiro, que tem sido impecável
e insistente na busca da solução rápida para tudo o que aconteceu lá. Acontece que nós dissemos isso e que estaríamos vigilantes, né? E nada é na velocidade, né, Bruno, que a gente espera, que nós esperamos. Não é bem nós, as vítimas esperam. Então, não é assim, nem os prejudicados. Né? Nada acontece na velocidade que eles precisam. Que eles precisam. É uma situação de urgência. De urgência. Infelizmente, está se prolongando cada vez mais. Já está se prolongando. Sim. As reuniões com a Vale e com as vítimas, com os familiares, não têm dado resultado ainda. É verdade que é muito fresquinho ainda, mas se tem uma ideia já da disposição ou não disposição da Vale, da falta de disposição da Vale para indenizar de uma forma imediata e rápida as pessoas. Como dizíamos no programa anterior, Bruno, eu não sei se você se lembra, é assim, nada disso precisa ser resolvido dentro do Poder Judiciário, né? Não Sim. precisa, é via consenso, é via diálogo, é via mediação, conversas, que estão muito difíceis com a Vale, né? E como dizíamos também, sempre a gente diz isso, a mediação ela só acontece se as duas partes estiverem dispostas. Tem que haver interesse. Então fala, puxa, mas a promotoria, o Ministério Público estava lá e não fez nada. Assim, se a Vale não quiser, ela não vai fazer, até para postergar e arrastar isso. O grande empecilho é a Vale, né? Ainda nós não temos o ponto de convergência entre a Vale, né, e as vítimas. Nós não temos esse ponto de interesse, que é o quê? Suprir minimamente o sofrimento dessas pessoas. Sim. Ainda não temos isso, ainda não se vislumbra, porque são propostas realmente indecorosas, né, até agora feitas, que em nada não resolve nada, absolutamente nada. Então, assim, não vamos ser pessimistas, eu repito, está ainda no começo, mas aquela relação de poder político, de poder econômico, ela tem que ser zerada quando você está à mesa de negociação, né? E isso ainda não está acontecendo, Bruno. E é aquela questão que a gente falou, doutora Lígia, propostas minimamente, é o mínimo realmente que a gente pede, porque você vai conversar com uma pessoa, não, quanto você quer, você que perdeu sua casa, seu filho, seu marido, do seu irmão, seus animais. Não existe um valor em dinheiro que compense isso. Não existe. E a gente vê propostas como 50 mil. 15 por mil, uma família. 15 mil também para a parte... são várias rural. Histórias de crianças que perderam os 2 pais. Não existe um valor para isso. Não existe. E mesmo assim, a gente não consegue chegar, a Vale não se propõe nenhum consenso nessa parte. Mas tem um valor digno, né, pessoal? Um valor Sim. razoável que as pessoas se sintam amparadas, porque isso aí... Precisa, né, reconstruir a vida. Precisa reconstruir a vida. Então, realmente, a morte, nós não podemos trazer de volta as pessoas que morreram, as pessoas que ficaram doentes, enfim, tudo que aconteceu. Mas tem que ser uma remuneração digna. Além disso, eu falei que pode ser feito tudo fora do Poder Judiciário, relembrando a parte trabalhista, que é um passivo trabalhista enorme, nunca se viu no Brasil esse tipo de passivo trabalhista, é muito alto. Nessa proporção, né? Então esse é um desastre socioambiental, né? Muito maior o social do que foi lá em Mariana, né? Sim. E o ambiente também, né? Em Mariana parece que foi maior, dá a impressão que chegou até o mar, poluiu outro rio. Então, e o nível ambiental, né? Socioambiental, isso se superou, né? Superou, o socioambiental superou. Então, o que precisa ter é um olhar de compaixão e de humanidade, né? Em relação a isso. Não é só dinheiro. E também, uma coisa muito importante, as pessoas precisam ser punidas. Nesse país, ninguém é punido, mas é punido com cadeia mesmo,
entendeu? Não é só pecúnia, tem que pagar pelo que fez, é na cadeia, não é fora dela, não é porque tem o poder político, vai andar por aí belo e solto, tem que pagar em dinheiro e tem que pagar com a liberdade também. Essa impunidade é que leva todos esses gestores da coisa pública ou da coisa privada também em fazer, perpetrar em todo tipo de catástrofe, né? Sim. Eles são os responsáveis. Ué, quem sou você, é gente que está... Não, é quem é o gestor do negócio. É aquela questão. Passou toda essa comoção, se não é feito um exemplo, a questão da punição, tudo isso... Não leva a nada. Vai continuar tendo. Exatamente. Vai continuar. O mais assustador de tudo isso é que vai continuar. Vai continuar. Talvez numa proporção ainda pior. Ainda pior. Se a gente for olhar com o desastre de Mariana, foi o que aconteceu. Quando ocorreu teve toda aquela comoção social, e estamos aqui hoje. Falando. Com algo bem pior. Bem pior. E nem se resolveu aquele ainda. Nem aquele foi resolvido e já aconteceu esse de novo. Vai ter toda essa comoção social, mas, infelizmente, a tendência é uma hora ela passar. Nós precisamos manter vivo isso, que nem a morte da Marielle, né? Tantas outras coisas que aconteceram no país. Exemplos não faltam. Essa questão do Flamengo, não é? As pessoas precisam ser presas, do presidente do clube, a quem tem que ser preso, gente, tem que ser condenado criminalmente, precisa haver punição exemplar, além da reconstituição, da devolução de valores, né, do amparo econômico para as vítimas, além disso, mas a questão criminal tem que ser olhada com muito respeito, tem que ser punido quem cometeu o crime. Todas essas coisas foram cometidos crime, e crimes de morte. É doloso, sim. Por que é doloso? Porque assumiu o risco de produzir o efeito. Quem não cuida da barragem, quem não cuida lá do dormitório, não vê que aquilo era uma ratoeira, assumiu o risco. Será que vai acontecer? Mas se acontecer também, né, Bruno? O que vai acontecer comigo? Nada vai acontecer comigo. Então é isso. Precisamos aprender, né? Aprender. Vamos ver. Vamos continuar acompanhando. Você quer dizer mais alguma coisa? Vamos fazer, pessoal, o nosso querido Ricardo Boechat, um jornalista maravilhoso, muito estimado, muito querido, corajoso, ele é um exemplo, né? Ontem se foi, né, abruptamente aí naquele acidente do helicóptero. Ali sim uma verdadeira tragédia. Uma verdadeira tragédia, um infortúnio, né, um acidente. Não é o caso dos anteriores, né? Não foram acidentes. Não é uma coisa fortuita, não é um negócio que aconteceu sem querer. Não foi. Então, do Boechat e do motorista, do piloto, o Ronaldo Quattrucci. Ronaldo Quattrucci. Italiano. E passarmos as nossas condolências às famílias envolvidas, em especial em relação ao Boechat, nosso companheiro toda manhã, ele, o Zé Simão, né? Muito, uma dupla impagável, mas assim, um cara muito corajoso e que fez o seu nome, tanto na televisão como no rádio, como um jornalista exemplar, impecável. Estamos muito tristes com isso, né? Vamos em frente, então. Muito obrigada. Até a semana que vem. Estaremos aqui eu, o Bruno e a Gisele, tá? Para mais um Conversa. Um abraço para todo mundo. Muito obrigado pela audiência e até semana que vem, gente.